essas áreas, né, que foram atendidas, né, por que essas áreas foram atendidas, vem a questão do desenvolvimento, mostrando os aspectos positivos e negativos que existiam é, antes da implantação do programa, o que é que foi previsto de ações, né, as obras de engenharia que foram previstas e os impactos que ocorreram depois da implantação. Fazemos a conclusão e depois apresentamos a referência bibliográfica. Então vamos lá. Oi, cadê o seu mouse? Aqui, vamos lá. Bom, igarapé, a forma mais básica da gente falar sobre isso é a questão o que é a palavra igarapé, né? Igarapé é uma palavra indígena que quer dizer caminho da canoa, onde igara quer dizer canoa e pé quer dizer caminho ou trilha. Já o dicionário da língua portuguesa, ele define igarapé como uma coisa estreita ou um pequeno canal entre duas ilhas ou entre uma ilha e terra firme que se dá passagem a pequenas embarcações. Ou seja, tanto uma como outra a gente tem a noção de que é um pequeno caminho de rio, né? Braço de rio, né? Como poderia ser dito mais popularmente. Manaus tem uma característica muito ímpar, que é o fato dela ter em sua área ser coberta por 148 igarapés. Segundo os dados do INPA, né, são 148 igarapés que cobrem toda essa área urbana e a parte rural da cidade. Todos esses igarapés, eles compõem 9 bacias hidrográficas. Então a gente pode ver aí, esse é o mapa da cidade, onde é mostrada a bacia hidrográfica. Vemos que temos uma muito grande, que é a bacia da Tarumã e a do Poraquequara, são muito grandes, porém são áreas ainda que não têm uma habitação tão grande. A do São Raimundo e a do Educando, sim, essas são menores do que essas outras duas que eu falei, mas tem uma densidade demográfica muito alta, né? Ou seja, elas são muito habitadas, até mesmo porque a cidade, né, quando ela começou a crescer, ela começou a ocupar essas áreas que eram atendidas por essa bacia, né? Então o problema está justamente maior nessas duas bacias, a bacia do São Raimundo e a bacia do Educandos. Na história, né, historicamente, os igarapés de Manaus, eles sofreram a primeira intervenção humana justamente no período da segunda metade do século XIX, né, que foi o início, né, o período áureo do ciclo da borracha. Por quê? Porque a região central ela era banhada por muitos igarapés. Só que aquilo ali não era bem visto, né? Ela aparentava ser uma cidade atrasada, uma cidade com problemas, né? Já que aquele visto era visto como uma fonte de problemas. Então, esse período áureo da cidade, economicamente muito forte, fez com que o governador Eduardo Ribeiro, na época, ele fizesse uma modificação tremenda no urbanismo da cidade, né? Antes se tinha uma cidade que respeitava a geografia do desenho dos seus igarapés, então foi feito todo um mapa da cidade, foi feito um reordenamento, construindo ruas e avenidas retas, paralelas, quarteirões retangulares, e dessa forma passando por cima do que tinha de igarapé. Você teve que, nesse período, já foram aterrados igarapés nas áreas centrais da cidade, na área central da cidade, foram canalizados alguns, aliás, foram feitos de galerias, né? Foram construídas galerias em cima, e isso aí foi o primeiro impacto que o homem teve, né? A primeira intervenção do homem sobre os igarapés da cidade de Manaus. Em seguida, né, muito tempo depois, acabou-se o ciclo da borracha, adentrou o século XX, veio a segunda metade do século XX,
esse problema, amenizar esse problema. Então vieram muitas e muitas pessoas do interior do estado, de outros lugares do Brasil, de outras regiões do Brasil. E como a cidade não comportava tanta gente, não comportavam essa população, não tinha projetos de habitação que atendesse todo esse povo, e grande parte foi viver nas margens dos igarapés, né, perto dos igarapés, dentro dos igarapés, porque não tinham as situações, até mesmo porque teve muita gente que veio e pouco conseguiu, né, de oportunidades, e o que sobrou foi essa oportunidade de viver desse jeito, né? Então esse problema dessa habitação, ela começou lá nesse período, teve um período muito forte na década de 70, explodiu nos anos 80, né, onde houve os dados do IBGE mostram isso, que houve um crescimento absurdo, e essa habitação começou e não teve mais parada, né? Foi crescendo, crescendo e crescendo, e esses problemas até os dias de hoje ainda se sofre com eles, né? Com essa multidão de pessoas vivendo nessas condições à beira dos igarapés. Então, com todos os problemas que isso acarreta, social, humano, ambiental, foi que foi implantado o programa Prosamin no ano de 2003, aliás, desculpa, que ele começou como um programa de saneamento e revitalização dos igarapés de Manaus, né? E cujo objetivo era revitalizar os igarapés, reurbanizar as áreas com a implantação de infraestrutura de lazer e saúde, associada à remoção das famílias em situação de risco. Então os pontos principais eram o que? Era a revitalização dos igarapés, reorganização das áreas e remoção das famílias. Mas só que com o passar do tempo fui verificando que existia um apelo muito grande, mais social do que essas outras questões de saneamento e revitalização, né? Então pouca gente já percebeu isso, mas houve uma mudança, alteração de nome, e essa alteração de nome mostra que houve uma mudança de foco. Então o foco não era mais saneamento e revitalização, e sim social e ambiental. Só que esse ambiental, de uma certa forma, é uma coisa muito genérica, né? Porque não é definido o que é. Antes a gente tinha saneamento e revitalização, mas quando foi substituído por essa questão ambiental, não ficou bem definido o que era essa situação de atendimento à questão ambiental, né? Esse programa é realizado através de uma parceria com o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o governo do estado, né? Esse é um empréstimo muito alto, esses empréstimos têm que ser aprovados pelo Senado, por exemplo, né? É uma característica dessas parcerias quando são feitas com o BID, né? Elas devem ser aprovadas pelo Senado para que isso ocorra, né? Então você vê que isso aí, de certa forma, tem um impacto em a União, né? Já que foi votado por todos os senadores de todo o Brasil, né? Ele se dividiu em 3 etapas, né? Até o momento, e a etapa atual é a terceira, né? E até o momento, desde o início até agora, foram investidos já 930 milhões de dólares. Muita grana. Bom, um panorama da situação para se ter uma ideia do que era aquilo lá. Aquelas pessoas que viviam lá ainda conseguiam ainda ver aspectos positivos, vivendo mesmo ainda dentro daqueles igarapés, que era a questão de ter uma vida ali já há muito tempo, pessoas que viviam há 10, 20, 30 anos praticamente dentro daquela situação, e já tinham assim uma situação, já estava acostumado com aquilo, né? E a pior coisa do mundo é mudar a cultura dessas pessoas, né? Sair daquele lugar, botar elas em outro lugar. Isso aí causa um grande transtorno, e pessoas nem sempre são susceptíveis a fazerem tais mudanças, né? Muitos alegavam que era a questão às vezes, de ter um comércio ali dentro, né? Pequenos comércios, claro, não era nada grande, mas ali
gerava o seu sustento, né? E a questão da localização, que eram em áreas locais da cidade, né? Era o centro da cidade, era o bairro da Cachoeirinha, era o bairro do Educandos, que são regiões bastante perto do centro, com uma facilidade muito grande de se locomover pelo resto da cidade. Quanto aos aspectos negativos, né, existiam diversos, né? Diversos. Questão de segurança, né? De criminalidade muito grande, né? Os altos índices de violência, né? Tráfico de drogas, roubo e diversos. E a polícia, pela dificuldade que era entrar dentro daqueles igarapés, às vezes nem se dava o trabalho de entrar lá porque era questão de segurança, né? Eram verdadeiros labirintos que, para quem não conhece, se via perdido ali dentro, podendo ser atacado e morto a qualquer momento. A questão da segurança contra a tragédia, né, que está previsto aí, o que aconteceu? Infraestrutura precaríssima, né, a questão da distribuição de energia, os famosos gatos, muita instalação mal feita, de baixa qualidade, e coisas erradas do outro aspecto, e eletricidade e madeira, né, que são duas coisas que não devem ser muito unidas, né? Acontecia que vários problemas de incêndio, né? Incêndio, catástrofe, né? Gente às vezes morrer nessa situação, pessoas morrerem nessa situação, perder tudo o pouco que tinha já perder com essas situações também era uma coisa que acontecia não com uma certa frequência, mas de vez em quando acontecia isso. Questão de higiene, né? Não se tinha praticamente nada, né? Porque a rede de água potável era tudo improvisada, né? Não se sabe se essas águas eram potáveis mesmo, né? Que ocasionava muita doença. Não se tinha questão de saneamento, uma rede de esgoto, ele jogava tudo dentro do igarapé. Questão do conforto não se tinha, principalmente no período de chuva, né? Onde essas chuvas torrenciais que tem aqui na Amazônia, às vezes quando começava as pessoas já nem se davam o luxo de dormir porque esperando algum acontecimento que poderia ter, né? Já se precavendo disso. Existia uma precariedade imensa, né, dos serviços básicos, né, que é a questão de água potável, né, energia, esgoto e outras coisas mais básicas, por exemplo, como, sei lá, receber uma correspondência, né, já que não tinha um endereço, né, então até para isso era uma coisa difícil. E isso tudo aí afeta diretamente a questão da dignidade da pessoa humana, né, que é um item tocado lá no primeiro artigo da Constituição Federal, né, ou seja, é uma coisa que bastante valorizada e que o Estado deve agir, ter políticas que deem dignidade aos seus habitantes, né, aos seus compatriotas, né. Então, na Constituição Federal de 88, o artigo 1º, no inciso 3º, aliás, terceiro parágrafo, né, ele define a responsabilidade do Estado quanto à questão da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a questão da população em geral, não se existia nenhum aspecto positivo. Porém, quanto ao lado negativo, existia bastante, né? Pelo menos o primeiro aí seria uma questão econômica, né? Já que aquelas áreas na vizinhança são áreas que eram áreas desvalorizadas. Às vezes eram áreas centrais da cidade, mas devido a ter como vizinhança uma palafita de não sei quantos mil habitantes, com aqueles tantos transtornos, aquele mau cheiro, desvalorizava a área. Questão de segurança também, porque trazia insegurança para aquela vizinhança. A questão urbanística dava um aspecto horrível nas áreas onde tinha isso, né? Não eram coisas muito boas de se ver. E o aspecto da saúde pública, da higiene, porque de certa forma também afetava todos que ali viviam próximos. A gente tem umas imagens aí do que era antes, né? A bacia do Educando, né? Todas aquelas palafitas que tinha na Baixa do Rio, a gente vê a quantidade de lixo que ficava. As palafitas do Igarapé
aliás, desculpa, esse é o Mestre Chico, mostrando bem aí o andamento do seu traçado, né? Todo habitado nas suas margens, né? Uma habitação desordenada, sem nenhuma qualidade. Bom, então a primeira área, como o início do programa, foi a questão, foi os igarapés que compunham a bacia do Canos, né? Vou mostrar para vocês aqui a bacia do Canos. Essa aqui é o mapa da cidade. A bacia do Canos, essa aqui é destacada, né? Ela ocupa uma área ali na zona sudeste da cidade, né? Vários bairros. Tendo aqui mais detalhadamente, né? São áreas, não é uma área tão grande, mas é uma área de muita densidade demográfica, né? São bairros mais antigos da cidade, onde foram habitados há mais tempo, né? E com isso aí mais problemas, né? Então essa bacia ela é composta pelos igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, Cachoeirinha e o Igarapé do 40, todos os seus afluentes, né, que deslocam para dentro desses aí. E isso aí afeta todos esses bairros aí citados, né, Praça 14, Cachoeirinha, São Francisco, tendo como destaque a questão do Educandos, da Santa Luzia, Morro da Liberdade, São Lázaro, Betânia, são bairros com alta densidade demográfica, são bairros antigos, né, que ou seja, vêm contribuindo para esse problema dessa questão ambiental dos igarapés há muito tempo, e 80% do distrito industrial, ou seja, ainda tem alguns problemas do esgotamento industrial que é drenado para o igarapé. As ações desse programa previsto era drenagem da bacia, saneamento básico e a parte do urbanismo e habitação. Basicamente era isso o programa, de uma forma bem resumida. Outra questão macro, as atividades eram a canalização do curso da água, né? Você vê que aqueles igarapés estavam bastante habitados ali, já invadindo, não tinham o curso da água já estava bastante deslocado, justamente por causa dessa invasão, né, estrangulamento e tudo mais. Construção de galerias e aterro da área de mata ciliar, né, onde foram construídos espaços públicos em cima, né? Isso aqui vamos detalhar mais na frente. E a questão micro, né, que é a microdenagem, que é a construção das redes pluviais, né, para receber as águas de chuvas provenientes dessas construções e das circunstâncias próximas, né? Então a gente vê uma figura aí, né, onde houve as ações de macrodenagem, que na verdade essa aqui é o azul, é galeria. Toda essa área aí foi construída galeria, né? Ou seja, você vê que foi grande parte dos igarapés foram colocados embaixo de galeria. A macrodenagem são essas áreas verdes, né, aqui no Mestre Chico, e a questão aqui do Igarapé de Manaus e o Bittencourt, juntando aqui a Foz, que vai dar dentro do Rio Negro. Desculpa, perdi aqui o tato, mas ele volta para cá.
áreas ali serem áreas de intervenção, né? Resolveu todo aquele problema ali e melhorou a visão do que era aquilo. Houve a criação de parques de lazer público, né? Aberto ao público. Atrás do Rio Negro foi feito do Palácio Rio Negro foi feito o Parque do Senador Jefferson Pérez. E do outro lado, né, onde tem os igarapés do Manaus, o Bitecu e o Mestre Chico, foi criado o Spark Desembarcador Paulo Jacob, que a gente vê as ações. Opa, vamos voltar, opa, de novo, sorry. Aqui está, né, são essas áreas de habitação, são essas áreas vermelhas onde foram construídas habitações, e essa área verde aqui são onde houve a construção dos parques, né? Voltamos para cá. Essa aqui é uma figura que mostra como é que ficou todos aqueles igarapés depois, né? Aqui principalmente essa questão da ponte de ferro, né? A gente tinha muitas palafitas, muita sujeira embaixo dessa ponte, e agora já está uma área mais amigável. Aqui é uma construção típica dos parques residenciais, a canalização do igarapé, né? Tendo avenidas em volta, fazendo o ordenamento, né? Ordenamento do tráfego em volta do igarapé. E aqui é a construção do Parque Jefferson Pérez, né? Juntamente aqui na chegada da Foz, da Bacia do Canto, né? Um aspecto visto de cima, né? Pelo mapa, né? Pelo satélite, né? Mostrando antes e depois, né? A gente vê que teve uma melhoria bastante significativa no percurso dos seus igarapés, né? A retirada, o ordenamento, as avenidas, as ruas sendo criadas. Houve um aspecto favorável quanto a isso, positivo. Aspecto positivo, principalmente o maior de todos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, foi do ponto de vista social. A retirada de milhares de pessoas que vivem nessas áreas insalubres, com risco de vida, para áreas com uma certa segurança, com uma certa qualidade em relação ao que tinha. Com certeza não pode se deixar de enxergar isso. Do ponto de vista de saúde, né, saúde pública, né, as doenças, né, ocasionadas pela má distribuição de água potável, pela contaminação de água de esgoto, foram diminuídas, né, reduzidas bastante. Questão de segurança, né, porque aqueles problemas de incêndio, aquelas tragédias não foram cessadas, nessas áreas não existem mais. E a questão da segurança policial também, né, porque facilita que os policiais cheguem até lá, né, em caso de uma ocorrência, tem uma facilidade de entrada, né, já que é permitido, né, você consegue adentrar isso aí sem o risco que tinha antes. A questão da arquitetura e urbanismo, né, houve a reparação monetária das áreas circunvizinhas, né, porque cessou aquele odor, cessou aquela visão negativa de que tinha nas áreas próximas às áreas de palafita. Houve também abertura e melhoria de vias de acesso próximos a esses igarapés, né? Esses igarapés hoje em dia, lajeado, tem avenidas seguindo o seu fluxo, né? Seu curso. E também a aparência da cidade melhorou bastante, né? Principalmente nas áreas centrais onde tinha isso, né? Foi retirado, não passa mais aquele aspecto negativo para um turista, para uma pessoa que está chegando de passagem na cidade, está enxergando aquelas favelas que existiam no meio da cidade, né? E visitar um museu do Palácio Negro e verificar tudo aquilo que tinha em volta, né?
certa forma, a questão econômica, muitos dos moradores lá daquelas regiões centrais, da parte residencial, ali daqueles parques residenciais, eles conseguem ter pequenos comércios ali dentro, né? Existe muita área ali de educação, né? Universidades, colégios, e existem também pontos de trabalhos, e muitas dessas pessoas elas têm lanchonetes, têm pequenos comércios lá, né? Então hoje em dia as pessoas que não moram, que não residem naquelas regiões, elas entram com uma certa facilidade, com mais segurança ali, para fazer um lanche, para comprar alguma coisa, um refrigerante, uma coisa desse tipo, porque existem esses pequenos comércios ali dentro. Então essas pessoas, elas que moram lá, conseguiram ter esse aspecto positivo, né? Até a questão dos aspectos negativos, a gente vê que basicamente a sua prioridade, a sua definição realmente são os aspectos ambientais. Ele se propunha a resolver os problemas ambientais, né, que era a revitalização e saneamento dos igarapés, mas depois de realizado tudo lá, analisando todos os aspectos, todos os impactos, a gente vê que os impactos negativos ainda são os problemas ambientais. Primeiro porque, assim, de certa forma, né, houve a canalização dos igarapés, eles diminuíram bastante, estrangularam a largura dos seus igarapés, fizeram o igarapé que tinha uma margem natural por uma margem de concreto, substituiu mata ciliar por uma mata que não é característica daquela localização. Então houve assim, uma transformação bastante do que era o igarapé na sua origem e do que é atualmente. Houve aterramento dos igarapés, né? Perdeu-se toda a mata ciliar. Grande parte dos igarapés hoje em dia estão em galerias, né? E perdeu o aspecto natural de você ver o igarapé estar vivo ali. Não, hoje em dia ele é apenas uma galeria, que às vezes é uma galeria de esgoto. Não houve projetos de revitalização dos igarapés, ou seja, não houve interrupção dos esgotos não tratados para dentro dos igarapés e nem proteção das nascentes. Então, falhou nesse aspecto, que são coisas bastante vitais para a manutenção do igarapé, né? E fez também a questão do estrangulamento da foz dos igarapés com o Rio Negro, né? Os igarapés do Manaus e Bitempur, ela teve praticamente a morte deles, né? A destruição deles com o Pacto de Gerson Pérez, que diminuiu bastante, foi todo aterrado, foram substituídos por apenas alguns canais. Esse canal, ele que fazia a ligação com o Rio Negro, que era a foz do Rio Negro, ainda foi feita uma avenida, né, a continuação da Manaus Moderna. Aliás, a Manaus Moderna já tinha feito isso tempos atrás, construindo uma avenida ali naquela foz e estrangulado bastante aquilo ali. E também o do Mestre Chico sofre também isso com a sua foz, com o Rio Negro. Foi feita uma avenida e disso aí reduziu bastante esse caminho, né, essa largura que se tinha desse igarapé que adentrava o Rio Negro, né? Na questão do saneamento básico, né, como já foi tratado, não houve construção de ETEs próprios, né, nessas regiões. Isso aí ainda é discussão até hoje, ainda na Assembleia Legislativa, né? Ocorreram audiências públicas até o ano passado, porque não foram construídas. Essas novas localizações, elas continuam a utilizar o esgoto que existia já naquelas regiões onde existiam, então elas foram interligadas ali, e que de certa forma houve um aumento nessas redes que já existiam e que não houve isso que deveria existir, que era as estações de tratamento de efluentes, né? Então isso é um problema grave, né? E também com essa mudança que houve, né, foram transferidas muitas
desses esgotos nessas outras regiões. E então você deixou de poluir a bacia diminuiu a poluição da bacia do Educandos, mas você levou pessoas para poluir outras bacias da cidade, como a bacia do Tarumã, por exemplo, né, que é a bacia que recebe os igarapés lá do conjunto Nova Cidade, por exemplo, né? Do ponto de vista arquitetura e urbanismo, né, teve essa questão da remoção, né? Muitas famílias foram movimentadas, né, para conjuntos distantes do centro da cidade, às vezes regiões com pouquíssimas infraestrutura, né, de transporte, de saúde, de segurança, né? Então isso aí para essas pessoas ela teve esse impacto negativo, né, porque ficaram meio que desassistidas com isso. Os parques residenciais eles foram construídos com tijolo cerâmica e telhas de amianto. Isso aí, essas duas características, elas não favorecem o conforto térmico, né? São materiais com uma grande propensão à propagação do calor, e essas pessoas que vivem nessas casas vivem em verdadeiras estufas, né? Então, o uso de ar-condicionado é obrigatório, né? Então, com isso aí, o custo de energia desse pessoal é alto pelo uso disso. Você poderia ter feito construções onde favorecesse uma boa ventilação, já que são áreas abertas, né? Áreas de próximo ao rio, são áreas que ainda são mais ventiladas do que muitos locais da cidade. Então não houve uma melhor escolha desse projeto, né? Então você substituiu, resolveu um problema e ocasionou isso aí também. Não houve uma sustentabilidade, né, do negócio. Os aspectos naturais foram perdidos, né, porque você tinha uma cidade onde tinha uns igarapés cortando a cidade, mostrando um lado muito bonito da cidade. E isso aí foi substituído por verdadeiros canais, né? Os canais com forte intervenção humana, né? Trocou-se aquele aspecto natural que existia por aquele aspecto artificial, né? Já que foi praticamente construído um igarapé, né? Então, temos aqui a conclusão, fazemos a conclusão, ainda vou escrever, mas o que eu posso dizer para vocês é que sem sombra de dúvida, né, o lado positivo é muito maior do que o negativo, assim, a curto prazo, porque resolveu o problema de muitas pessoas que viviam em condições precárias, né, condições desumanas, e deu uma certa dignidade para essas pessoas, mas a longo prazo ainda se perde muito a questão ambiental, por todos esses aí que nós falamos. Teve a questão do saneamento que eu esqueci de falar, mas a questão do saneamento eu vou voltar aqui para a gente falar como um ponto negativo, porque o problema do saneamento básico em Manaus é muito grave. Enquanto Manaus é a sexta cidade mais rica do Brasil, tem o maior PIB do Brasil, o sexto nesse ranking, ela, em termos de saneamento básico, em atendimento ao esgotamento, né, a rede de esgoto, ela, dentre as 26 cidades mais do Distrito Federal, ou seja, 27 cidades, ela é a 24ª. Ela trata muito pouco o seu esgoto, muito pouco, né? Então isso é uma situação grave, uma situação que não se resolveu nessa pequena porção, né, que são esses igarapés, né, essas habitações, né, um todo numa cidade que tem 1.800.000 pessoas, e ela não conseguiu resolver isso aí. Some-se a isso todos os outros pontos da cidade onde não tenha essa questão do recebimento do esgoto, e
grave, né, para uma cidade que está encravada na floresta amazônica e que pode estar poluindo seu próprio manancial de água, né, manancial onde se tira toda a questão da sua subsistência, né, do pescado, da água potável, etc, etc. Então essa é uma situação muito grave. E a questão positiva, como já falei, né, a questão social da retirada das pessoas, são isso. Então é isso que eu vou concluir, é isso que eu vou escrever. Queria que vocês dessem uma estudada nisso que eu falei, que está referência bibliográfica. Vocês deem uma lida mais nesses dois primeiros artigos, são os mais importantes. Todos os outros contribuem bastante com esse assunto, né? Tem algumas teses de mestrado, tese de doutorado e dissertação, aliás, de mestrado, e que contribuem bastante com esse nosso trabalho. Existe a página do programa, que é o prosami.am.gov.br. Poderia ter mais informações, mas peca pela falta disso. Ela começa muito bem, mas parece que atualmente a alimentação de informações caiu no esquecimento, que não se coloca mais. E o Instituto Trata Brasil, muito interessante conhecer esse instituto, né, que ele estuda bem essa parte do saneamento, da água potável, do cuidado da água que nós devemos ter, e com todos esse ranking, é bom ter esse conhecimento estatístico de como está a situação da nossa cidade, do nosso estado. Tá? Finalizamos aqui.